Graça e paz, queridos. Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um podcast, Ikigai Podcast. E eu estou muito feliz porque eu estou recebendo hoje aqui pessoas muito especiais, irmãos em Cristo, que tem uma história linda para compartilhar com cada um de nós. Então fica ligado aí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, procura lá Ikigai Chat, né, tanto no YouTube, no Instagram e no Facebook, e nos segue, tá bom? E também nós temos aqui o nosso colaborador, Garage 66. Se você está precisando de carro no Japão, o seu carro no Japão está aqui, Garage 66. Liga para o meu amigo Tiago, nosso irmão Tiago, e o telefone da Garage 66 vai passar aí na descrição do vídeo. Queridos, eu quero agradecer porque, olha só, eu estou sendo assistenciado por nada mais, nada menos que ela. Olha ali no meu fundo. Pensa numa mulher bonita. Gente, vai ser colírio para os meus olhos, porque eu vou aqui entrevistar, conversar com os nossos convidados e, de vez em quando, se vocês perceberem que eu estou olhando demais assim para cá, para o monitor, é que estou olhando para ela. Essa mulher linda, Leiliane Shibata. Ela não vai falar, gente. Minha esposa, muito obrigado, amor, pela assistência hoje aqui. Hoje a gente está gravando, é um podcast gravado, então a nossa equipe, né, está no trabalho, né? Então eu falei com ela, disse, Lê, você vai me dar um help hoje. Aí ela concordou e está aqui para nos auxiliar. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. De vez em quando vocês virem a Laurinha, minha filha mais nova, que vai passar aí no fundo, tá bom? Queridos, sem mais demoras, eu quero receber aqui Érica e Johnny. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mesmo de coração por vocês terem aceitado e ter vindo aqui no nosso podcast Ikigai. A gente é um prazer, né, Johnny? Finalmente saiu, né? Uau, gente, olha, faz tempo que eu mandei esse convite, mas eu sei também que vocês têm uma agenda muito intensa, muitos compromissos, mas agora que calhou de vocês virem para Hamamatsu, estarem num compromisso aqui de Hamamatsu, inclusive nós estivemos ali no Lead Like Jesus ontem, gente, que momento marcante. Para mim, para minha esposa também, foi um momento muito especial. Foi ou não foi, Lê? Foi top demais, né? E o Johnny e a Érica, que fazem parte também do Café Conexão e Propósito, juntamente com a sua equipe, estiveram ali auxiliando, dando todo o suporte, servindo a todos aqueles que estavam sendo ali ensinados pelo Jorge Monteiro. Foi top demais. O que é isso, gente? Né? A gente estava ali, estava só aprendendo, olhando vocês servirem, né? Modelo. Foi um prazer para a gente, sabe, Ivone? Que a gente aprende que o melhor é servir, não é? É. Então, para a gente foi uma alegria e é muito gostoso, assim, a gente olhava assim para vocês com os olhinhos brilhando, felizes. Então, isso traz um estado de contentamento e que de bom, gratidão. né? Que bom, né? Realmente é um prazer pra gente estar lá, né? Se sentir, faz a gente sentir que o propósito está sendo cumprido, né? A gente percebe isso no olhar de toda a equipe, assim, aquela alegria, aquela expectativa, né? Parece pai quando leva filho na creche, assim que fica assim, olha, ele tá aprendendo, que tá dando um pulo, né? Tá falando. E a gente via essa expectativa de todos vocês ali, né? Em ver todas aquelas pessoas que ali estavam sendo ministradas. Muito obrigado, viu? A gente agradece. Fala um pouco pra gente aí, eu sei que, poxa, 99,9% das pessoas que vão assistir esse podcast conhecem vocês. Mas vamos falar para 1% que talvez não conheça. Se apresente aí pra gente, né? Fala um pouco, Johnny, conversando com você e fale um pouco de você. Bom, meu nome é Jonathan, a gente trabalha aqui no Japão com vídeos, né? Nós temos uma produtora de vídeos chamada Playground, Top Notch, né? Tem dois nomes porque um é para o público mais amplo, mais abrangente, estrangeiros que falam outras línguas além do português. E Playground é o nome que a gente usa mais especificamente para a comunidade brasileira, né? E, enfim, trabalho com vídeos, sou biólogo de formação, mas acabei não atuando muito na área, né? Isso que eu ia falar agora, dizer, rapaz, você é biólogo e... Não é, não? Eu formei em 2005, já há Uau. 20 anos esse ano. Né?
Ah, mas ele deu aula, ele tem cara Foi. de professor de biologia, não tem? Dei aula por menos de 2 anos, né? Um ano e pouquinho. Sim. E aí a gente teve uma trajetória aí com fábrica de roupas, depois a Erika entrou na TV e eu acabei acompanhando ela. E acabei me fazendo depois um curso de cinema, especificamente nos Estados Unidos, e hoje a gente está aqui no Japão, servindo nessa área. Que top. Érica, você? Bom, eu sou conhecido como Érica Okazaki, Sim. mas meu nome eu até brinco, né? É um palavrão. Érica Pereira Okazaki Herter. Hoje de manhã eu estava até conversando, falou, nossa, a pessoa que olha, meu nome pensa, essa pessoa é o quê, né? Tipo assim, Herter do alemão, Okazaki japonês, Pereira tem ali Uau! na Europa, né? Então, Nossa! mas eu sou essa mistura toda. E até a gente brinca que eu sou uma japa meio paraguaia, porque eu totalmente assim, fora do padrão do comportamento japonês, mas brasileiro é isso, né? A gente tem esse mix. Então é muito gostoso, né? Então, começando pelo meu nome. Mas nós somos do Paraná, nasci em Maringá, fui criada em Cascavel. E nós chegamos em 2019 aqui no Japão. Mas eu me formei em jornalismo em 2006. Nossa, já faz tempo também, 18 anos, basicamente. E depois eu acabei estudando design de moda, fiz uma pós nessa área. Depois também fui buscar uma outra especialização em consultoria de imagem, justamente por conta da nossa trajetória profissional. Então, fui buscando agregar nesse sentido. Então, a moda é algo que toca muito meu coração, gosto. Tem uma história já desde criança. Minha mãe tinha máquina de costura em casa. Uau! Então, eu já fazia roupinhas de bonecas e depois eu comecei a fazer roupa para ser humano. Então, eu fazia modelagem em mim mesma, fazia moletom, porque eu queria sempre ter um negócio diferente, customizava os uniformes, recebia advertência na escola, porque não podia mudar o uniforme. Mas era assim, né? Eu sempre gostei de inovar, assim, buscar coisas diferentes. Já tinha essa veia empreendedora desde criança, né? Porque meu pai era representante de tecidos, e aí sempre tinha as amostrinhas, então dali fazia as roupinhas de boneca e já vendia para as amigas. E aí isso foi juntando depois na vida adulta. Depois, quando eu conheci o Johnny, então nós estamos há 22 anos juntos, contando o tempo de casados, mais de namoro. E aí ali nós unimos propósitos em vários sentidos. Pela personalidade, que a gente fala que nós somos complementares. E ali nós começamos, com 17 anos, o nosso primeiro negócio. Então, eu já tinha esse lado empreendedor, o Johnny também tinha essa veia empreendedora, acreditava nas minhas maluquices, e ele ajudava a dar forma e organização. E assim, a gente começou o nosso primeiro negócio, que era a fábrica de roupas que ele citou. E ali nós ficamos por 8 anos com a fábrica de roupas. Eu estava no primeiro ano de faculdade, e ele já estava no segundo ano. Concluímos a faculdade, aí a gente casou em 2006, 2007. Porque eu tinha esse trato com meu pai, né? Que meu pai falou que podia namorar, mas casar só depois que terminasse a faculdade. Aí a gente terminou em dezembro de 2006 a faculdade, até de janeiro de 2007 a gente casou. Cumpriu a risca, né? A gente cumpriu. E ali a gente continuou com a fábrica e depois várias outras oportunidades surgiram, né? Então hoje a Erika é essa mescla, né? De moda, com empreendedorismo, com a comunicação, né? E é muito bom poder ter um parceiro como o Johnny que acredita nisso, porque aí depois, né, não foi assim, sob pressão, ele entrou para a área de comunicação também, né? Eu acho lindo como é que Deus nos prepara desde crianças, né, para aquilo que vai ser a vocação, para aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, né, nos dando habilidades, né, e a gente é o fruto de nossa casa, de nosso lar, né. Como é que a família de vocês interferiu, assim, por exemplo, na escolha de profissão ou fé? Houve alguma interferência familiar? Para mim foi muito natural na questão de profissão. Meu pai queria que eu seguisse outra coisa, né? Meu pai é de outra época. É da época, faça um concurso, vá trabalhar no banco, esse tipo de coisa, né? É algo que nunca me atraiu. Apesar de eu ter tentado, uma coisa que eu gostava, era um sonho de menina. Eu queria entrar para aeronáutica. É mesmo? Conseguiu? Eu queria ser piloto. Eu tentei, fiz provas. Para aeronáutica eu não passei, mas eu passei para a Polícia Federal. Acho que era agente penitenciário federal, passei. Mas é um concurso que ficou travado, depois não deu continuidade.
E eu passei num outro concurso para Polícia Militar. Nossa! E eu fui para fazer, fiz as provas. A última prova, uma das últimas, na verdade, a penúltima prova, era exame de vista. E aí eu não passei no exame de vista. Nossa! Fiquei de fora. Mas Eu dei graças a Deus. só um adendo, mas com relação à carreira era isso. Agora, a igreja eu nasci em família cristã, né? Então, para mim, foi natural, simplesmente seguir, né? O que era o meu ambiente, né? Sim. Eu até sempre comento quando a gente entra nesse assunto com pessoas que eu não tinha noção que existiam pessoas que não acreditavam em Jesus até meus 8, 9 anos de idade. Nossa! Porque eu nasci na família cristã, todo mundo ia à igreja. Sim. Minha primeira escola, quando era criança, era a escola presbiteriana. Então, tipo, para mim não existia outra opção, né? Sim. Só tive ciência disso mais tarde. E a simplicidade da criança, ela crê tão fácil, né? Por exemplo, tem um enfermo. Aí tá todo mundo diz, nossa, fulano tá... Aí a criança é simples. Não, vamos orar. Não é não? Sim. Então, você ter... A pessoa que é criada... Minha esposa também foi criada, né? Em lar cristão. E você perceber que não tinha pessoas que não criam, né? Mostra a simplicidade de uma criança, a pureza de uma criança, a importância de uma criança ser ensinada, hein? Isso é muito top. Isso me fez lembrar também uma história que o meu antigo pastor contava, que uma criança, o pai criou a criança assim, sem deixar ela ter contato com TV, noticiários de morte, nada, filmes que mostravam, sei lá, sangue, coisa desse tipo assim. Tentou pintar um mundo perfeito para ele. O que foi acontecer? Que ele foi na casa do tio, e na casa do tio ele desligou do moleque, e o moleque foi assistir filme na sala, e estava passando Duro de Matar lá. Aí, na hora que foi tiro para todo lado, o moleque colocou a mão na cabeça e saiu gritando, não faz isso com ele! Não faz isso! Você vê como é a mente de uma criança, né? A importância da gente ser criado, né, assim, nos caminhos do Senhor. Mas só um comentário, né, bacana, eu achei interessante você falar isso, né? Tem pessoas que não creem. Pois é, para mim era natural, todo mundo vivia suas vidas normalmente, né? Ninguém escondia nada de mim, mas para mim, na minha inocência, todo mundo também em alguma igreja participava da escola bíblica. Sim. Tinha a mesma rotina. Tinha a mesma rotina que eu, né? Mas não. Coisa de criança mesmo. Érica? Bom, eu sempre falo que a influência ali nessa questão empreendedora veio do meu pai e da minha mãe. Porque eu vim de uma família de vendedores. Então, minha mãe e meu pai sempre foram bons vendedores. Meu pai também teve uma transição. Ele iniciou odontologia e largou porque ele gostava de empreender. Então, ele teve fábrica de roupas, de enxoval, de lingerie. Então, ele sempre teve esse lado. Mas ele sempre gostou de vender. Então, nas minhas férias, na minha infância, eu saía vender com meu pai, carregar mala. Eu achava o máximo aquilo. Então, e ele até deixava eu vender. Eu lembro que eu achava assim, aquilo muito legal. Eu queria tirar pedido. Eu falava, pai, quero tirar pedido. E dobrar mala, eu lembro que ele era todo sistemático. Meu pai é japonês e minha mãe é brasileira. Então, ele já tinha toda aquela metodologia, aquele sistema japonês até para dobrar mala do mostruário. Então, por isso que eu falo, eu sou essa mistura, porque a minha mãe é doidona, meu pai todo assim, daí eu fiquei assim, que legal. Acho, né? Mas então, assim, essa influência veio deles, nessa questão. A questão, eu falo da moda, apesar que meu pai também trabalhava com esse ramo de confecção, mas a minha mãe também costurava. Ela costurava só pra casa, fazia fantasia pra gente, fazia uma barra de calça, né? Então, tinha isso. Mas a comunicação foi uma história bem curiosa, porque assim, na minha infância, na verdade eu estudei sempre na mesma escola, do pré-2 ao terceirão, e era uma escola de freiras. E eu tive bastante influência delas ali, era muito engraçado, porque eu tinha essa coisa, por exemplo, que eu falei que eu customizava o uniforme, né? Eu vivia na sala da diretora, que ela falava, filha, não pode mudar o uniforme, tem que vir com o uniforme sem brilho. Uau. E depois ela entendeu, depois de um tempo, que já não tinha mais jeito, sabe? Foi muito legal, porque ela autorizou daí mudar a calça, né? E aí eu tava na 6ª série, e eu achava que faltava comunicação na escola. Eu tinha essa impressão. E eu fui e propus para essa diretora para fazer um jornalzinho pra gente entregar recadinhos de uma sala para outra. Eu tinha isso na minha cabeça. E aí eu desenhei
numa folha de sulfite, fiz ali uma amostra e mostrei para ela. E aí eu lembro, assim, dela olhando e sorrindo, ela falou, filha, é muito legal, mas a escola não tem dinheiro para fazer isso. Eu falei, mas se a senhora autorizar, eu dou um jeito, sexta série. Eu falei, e eu posso fazer. Ela, tá bom. E aí eu saí vender publicidade. E aí, só que assim, eu não queria vender para qualquer loja, assim. Eu fui no McDonald's. Uau! Eu quero vender pro McDonald's. Que ousadia! E foi engraçado, porque o gerente na época me recebeu e eu consegui vender 1 ano pro McDonald's. Eu lembro que a gente até criou cupom de desconto na capa que as pessoas recortavam, e ele acreditou no meu projeto, ele, que era uma empresa maior, e uma faculdade, porque na minha cabeça era assim, as pessoas saem da escola e vão para uma faculdade, então eu acho que interessa a faculdade, né, conhecer as pessoas da escola. Eu tinha essa noção na minha cabeça. E eu lembro que a mulher comprou essa ideia, ela sorriu e falou, olha, gostei, vou patrocinar. E aí eu lembro que comecei esses 2 patrocínios, mas eu também fui nas lojas que meu pai vendia, porque eu já conhecia meu pai, né? Aí consegui ali, a gente fez, acho que foi por 1 ano mais ou menos que eu devo ter feito esse jornalzinho. Só que eu tinha na minha mente que eu queria ser bioquímica, porque eu queria criar coisas. Então eu vivia no laboratório. Então eu falava, quando eu crescer eu vou ser bioquímica. Mas como eu estudei sempre na mesma escola, então essa irmã diretora, ela sempre me acompanhou. Quando eu entrei no ensino médio, eu passei na sala dela, eu estava cursando já o 2º ano de técnico em farmácia, na época tinha, então eu pensei, como eu vou para estudar bioquímica, então eu vou entrar no técnico em farmácia. E no 2º ano, eu lembro que eu passei na sala dela, ela falou, filha, dá uma passadinha lá na sala da psicóloga e faz um teste vocacional. Aí eu fiz o teste vocacional, deu, 99% a área da comunicação, porque ela já sabia que eu tinha, né, essa questão com a comunicação. E aí eu perguntei para a psicóloga, mas o que faz na comunicação dela? Ela me apresentou jornalismo, publicidade, todas as áreas. E aí foi bem interessante, porque ali eu fiz essa transição na minha mente, porque eu me identifiquei, entendi. Então, acabou que o último ano eu fiz educação geral, e aí coloquei na minha cabeça que eu ia fazer, então, jornalismo. Porque eu lembrei, essa mulher dessa faculdade, quando ela aceitou fazer o patrocínio, ela fez eu fazer uma promessa, e eu tinha esquecido. E a promessa dela foi, olha, eu vou patrocinar, mas você tem que me prometer que você vai ser um dia minha aluna de comunicação social. Uau! E eu prometo, mas assim, queria vender. E quando essa psicóloga me falou isso, eu lembrei, falei, nossa, tinha uma mulher que eu fiz uma promessa que eu ia estudar esse negócio que você tá me falando, que eu não sabia o que era. Aí eu fui comunicação social. Aí eu fui atrás. E aí eu descobri que aquela mulher era diretora da escola, da faculdade. Aí eu falei com essa diretora, e aí eu falei, lembra que você me fez fazer uma promessa? Eu falei, eu tô aqui, quero estudar na sua faculdade. Aí ela me deu a inscrição do vestibular, eu fiz, passei e estudei na faculdade, que é a FAG, Faculdade Assis Gurgas, lá de Cascavel. E o ano passado, que a gente teve no Brasil, fui na faculdade, eu e Johnny, a gente fez lá um tempo de conversa com os alunos de comunicação social, o que foi o meu orientador, tá lá até hoje, é o coordenador hoje, encontrei com ela, então assim, a gente tem uma lembrança muito gostosa. Isso foi, né? De anos. Então foi assim, então a minha trajetória nesse sentido foi influenciada, né, a profissão veio da minha mãe e do meu pai, e esse outro lado da comunicação com essa irmã, diretora da escola, que teve essa sensibilidade de me falar, passa lá na sala da psicóloga, a psicóloga me orientar, e depois, sabe, então essas conexões foram muito legais. Sugoi demais, né? Eu sei que vocês casaram bem jovens, né? Como vocês mesmos falaram, e depois já estavam empreendendo. Nessa história, houve algum momento onde impulsionou vocês alguma coisa, que aconteceu um momento difícil, onde, sabe aqueles momentos assim que impulsiona a gente, em vez de paralisar, joga a gente na direção do nosso destino, assim? Tiveram vários, né? Mas tem talvez 2, na minha mente vem 2 principais, assim, né? A gente começou a empreender juntos com, 6 meses de namoro, na verdade. A gente começou a namorar em 2002, em maio, em outubro desse mesmo ano a gente já estava com a fábrica de roupas. Então, a gente já tem 23 anos juntos aí, né? E quase os 23 de empreendedorismo também.
Mas nosso primeiro negócio então foi essa fábrica de roupas, que em 2008, quando teve a crise financeira, a gente sofreu bastante, né? Então a gente teve que fechar o negócio. E esse é um dos marcos. Foi muito complicado, mas porém foi isso também que nos impulsionou a ir para a TV. Foi nesse mesmo período que a Erika recebeu o convite para apresentar um programa de moda, né? A gente já vinha dessa área de moda, né? Então o pessoal lá conhecia ela já por outras questões e fez esse convite, e foi bem nesse período ali da crise. Ela aceitou e começou, e logo depois eu acabei indo com ela, né? Porque como a gente fechou a fábrica, eu fui dar aula de biologia, e aí surgiu uma oportunidade, né? Numa semana de moda de eu participar junto, e eu acabei ficando como cinegrafista dela e entrei no ramo, né? Aí depois disso, a gente já foi o marco que nos fez estar aqui no Japão hoje. Uau! Né? Que tem uma outra história longa. Essa eu quero ouvir, né? Uau, vocês estão lá no Brasil, estão trabalhando, você está trabalhando na tua área, né? Os dois trabalhando. O que faz um casal que está trabalhando no Brasil, né? Do nada dizer, vamos para o Japão, né? Empreender no Japão, não é só ir no Japão, empreender no Japão. Conta essa história para nós. Então, essa história, um marco está conectado com o outro. Porque quando a gente fechou a fábrica, só comecei a filmar porque a fábrica fechou, né? Então, e aí, depois que eu comecei a filmar, eu comecei de uma forma, acho que talvez seja até interessante eu contar como eu comecei a filmar, porque daí isso conecta com as outras coisas que levam para esse ponto. Por favor, nos conte. Então, foi o seguinte, a gente fechou a fábrica, eu fui para dar aula, a Erika ficou trabalhando na TV. Só que a gente estava muito acostumado a trabalhar junto, né? A gente começou nos primeiros meses de namoro já a empreender juntos, né? E a gente fala que alguns casais não dão certo juntos, empreendendo, a gente não deu certo separado, porque eu ficava ligando para ele, o que você acha disso? E aí, nessa questão de eu tentando ajudar ela na TV, acabava que eu fazia a parte financeira para ela, cobrança, ajudava a fazer agenda, participava em algumas gravações, tipo, quando tinha semanas de moda, às vezes eu acompanhava para ela não ir sozinha com o cinegrafista, esse tipo de coisa. Até que surgiu uma semana de moda no Rio de Janeiro, que era em janeiro, bem comecinho de ano. Como a gente é do interior do Paraná, a gente tem muito um costume de, no final do ano, a galera aluga casa no litoral para passar as festas ali, Sim. né? É o que aconteceu, quando a gente passou a agenda para o cinegrafista que iria com ela para o Rio de Janeiro, o cara falou, nossa, é bem a data que eu aluguei casa no litoral, não consigo ir. Mas é o seguinte, eu tenho aqui a câmera, você pode levar a câmera, chegando no Rio você contrata um freelancer, alguém só para operar a câmera, eu tenho alguns contatos aqui, você pode contratar alguém. Nesse momento a Erika olhou para mim e falou, por que você não vai? Você já acompanha mesmo e tal, né? Eu falei, puxa, mas eu nunca peguei na câmera na vida, não faço ideia, né? E como é que filma e tudo mais. Isso você tinha que idade, Johnny? Isso foi em 2010, né? 10, né? Foi 2010, então eu devia ter 28 anos. Olha, foi revelada a idade do Johnny. E aí, aconteceu que o cara, o cinegrafista, estava na conversa, né? Ele falou, não, faz o seguinte, acompanha a gravação, eu te ensino, e você vai, é bem simples. Em 2, 3 dias você já pega os comandos da câmera que você pode ir. Aí beleza, acompanhei a gravação, foi lá, me ensinou, era aquelas câmeras com fita ainda, então tinha que rebobinar fita, bater branco, não sei o quê. Ele me ensinou essas configurações básicas e aí lá vai eu pro meu primeiro trabalho, um desfile de uma marca famosa na época, no Brasil chamava Hadley, né? Nunca vou esquecer. Marca Hadley no Fashion Rio. E lá vai eu, né? Entro na sala de desfile, coloco meu tripé na ponta da passarela, né? A modelo vinha e parava na minha frente, assim, peguei o melhor lugar. Né? Porque você tem a passarela e o pitch de fotógrafos, né? A arquibancadazinha onde fica todo mundo ali para fazer foto e vídeo. E aí eu peguei no primeiro degrau no meio. Eu não tinha noção de que aquele ali era o melhor lugar, né? Depois, em todos os outros desfiles que eu gravei, eu nunca mais consegui pegar aquele lugar na vida. Foi só no primeiro. E aí, beleza, coloquei o tripé, fiz tudo que o cara me ensinou, rebobinei fita, bati branca, não sei o quê.
começa o desfile e eu lá filmando, né? Nunca esqueça em janeiro no Rio de Janeiro, aquele calor, né? Desce aquele suorzinho na testa, dá aquela ardida no olho, eu ali, né? Tentando fazer o melhor. E aí o que acontece? Termina o desfile, as modelos todas entram novamente na passarela, batendo palma. Quando a última modelo estava saindo da passarela, já de costas para a câmera, eu apertei o REC, botão para parar de gravar, e aí começa a gravar. Ou seja, eu fiz tudo menos apertar o botão para gravar. Gente, só uma curiosidade. Esse vídeo era pro teu programa? Era pro programa. Ia pra passar na rede Bandeirantes lá no Paraná. Caramba! Ninguém sabe porque não teve desfile da Heather. Uma coisa eu não gravar a apresentação da coreografia na igreja. Será que ele deu reg? Rapaz do céu. Foi dessa forma que eu comecei, mas daí Sugoi. A acontece. gente ri porque a gente falou assim, o Johnny começou a carreira de cinegrafista dele, né? Mas não desanimou, né, Johnny? Sugoi. Funcionou, na verdade, que aí é o que conecta... Não, essa semana foi muito legal, porque foi divertido. A gente tava junto de novo trabalhando, né? E fazendo uma coisa que a gente conseguia fazer só nós. Tipo, quando a gente tinha fábrica de roupas, a gente chegou a ter 100 colaboradores, entre pessoas diretos e indiretos, que trabalhavam com a gente. Era muito pressão, né? Você tinha os colaboradores, tinha fornecedores, você tinha clientes, você tinha nossa rede de representantes, todo mundo pressionando a gente o tempo todo. E a gente era muito jovem, né? Eu tinha 17 anos. Aquilo foi uma coisa muito complicada pra gente. E termina com uma falência ainda, a gente tem que fechar o negócio, né? Aí, de repente, a gente é pago para estar em semanas de moda, para viajar junto, gravando, tipo assim, a gente foi para um Fashion Rio. Então, além das matérias que a gente fez na semana de moda, a gente foi mostrar Rio de Janeiro. Então, estava sendo pago para ir para o Cristo Redentor, filmar o Cristo Redentor, para ir no Maracanã, para ir nos lugares, para estar com pessoas bacanas, né? Entrevistar pessoas importantes. Então, tipo, nossa, é outra vida, né? Sim. Foi muito divertido. A partir dali, a nossa cabeça abriu para um monte de outras coisas. Que aí leva ao segundo ponto. Porque quando a gente percebeu isso, nossa, nós somos um time agora. Nós dois conseguimos resolver o negócio. Que da hora. Né? Tipo, eu gravo, você apresenta e a gente tá feito. Então, o que a gente fez? A gente veio desse mundo da moda, onde a gente fazia coleções de verão, coleções de inverno, né? Para nossa marca. A gente pensou, por que a gente não faz a mesma coisa, já que é um programa de moda? A gente pode fazer temporada de verão, temporada de inverno. Aí qual que foi nessa ideia? Para cada temporada a gente ia viajar para algum lugar temático para justamente gerar matérias para toda aquela temporada. Então, uma temática que combinasse com o verão e com o inverno. Isso, nosso frios, né? Nosso primeiro destino foi Caribe. A gente aproveitou para fazer uma viagem para o Caribe e foi filmando tudo, fazendo matéria. E aqui, esse foi a primeira temporada. Aí a gente pensou, nossa, mas é de moda, né? Vamos fazer as capitais de moda, né? Então a gente foi para Nova York, depois fez Milão, Paris, Londres, foi para todos esses lugares. E era muito divertido, né? Era muito gostoso essas viagens e produzir e tal. E toda vez que a gente fazia uma nova temporada, a Erika produzia uma festa, um evento para o lançamento da temporada. Daí era festa temática também, mudava a vinheta do programa, era muito legal. Até que chegou um tempo que uma amiga nossa, da nossa cidade, lá do interior do Paraná, que morava no Havaí, né? Até estava vendo a plaquinha Havaí ali. No Havaí. No Havaí. Ela falou, olha, tô vendo vocês fazendo temporadas aí pelo mundo, vem aqui pro Havaí fazer uma também, eu ajudo vocês podem ficar aqui com a gente. E fala, se você não tá entendendo que a gente é doidinho, a gente vai. Aí a gente foi. Aí chegou lá, ela trabalhava numa universidade, ela falou para nós, né? Eu trabalho numa universidade e eu vou dar o suporte para vocês. E quando a gente chegou lá... o marido engenheiro, isso. Okay, né? Quando a gente chegou lá, era a Universidade das Nações, a Universidade da Jocum, Jovens com uma Missão. Não sabia. Aí dentro bom, você deve conhecer a Jocum, obviamente, sim, né? Sim. Aí dentro da Universidade das Nações, ela começou como se fosse num antigo hotel, né? Era um antigo hotel que o Loren comprou, Loren, fundador do Jocum, né? E a partir dali se desenvolveu todo o campus, né? Então, e esse hotel ainda existe. Esse hotel eles usam para receber pessoas, né? Professores que vão lá, preletores, enfim. E ela acabou colocando, ela conseguiu colocar a gente lá. Então a gente ficou uma semana inteira hospedada dentro da Jocum. E não fazia ideia até chegar lá. Aí, o que aconteceu?
como toda Jokun, quinta-feira à noite, sempre tem Community Night, ou uma espécie de celebração que eles fazem, né? Aí vai todo mundo lá pro lugar de celebração, e na semana que tava lá, a gente foi. Aí tinha um cara chamado Cliff Graham, que trouxe a palavra. Ele tinha um escritor, e ele tinha escrito uma série de livros chamado Day of War, o Dia de Guerra, que é uma ficção baseada na história de Davi, né? Davi e Golias e tal. Aí ele estava falando sobre essa série de livros, e que essa série de livros iria virar um filme. E que o pessoal do curso de cinema da Universidade das Nações estaria envolvido na produção desse filme. Quando eu vi isso, eu falei, quero participar desse negócio, quero fazer esse filme junto com essa galera. Nunca mais vou deixar de dar hack. Aí, até porque, como aprendi a filmar desse jeito, assim, sim, meio no YouTube? No YouTube. Aí, tipo, o nosso cinegrafista lá deu os primeiros toques, mas depois eu fui evoluindo com o que eu achava na internet, né? Eu sentia falta desse preparo mais específico para entender mesmo o que eu estava fazendo, né? Eu fazia meio que no feeling, né? Aí achei muito legal, falei, puxa, quero aprender sobre isso. Aí quando terminou a preleção dele no dia lá, eu fui atrás para perguntar como é que fazia para fazer parte disso, né? Aí que me falaram, olha, primeiro você tem que fazer um ETED, né? Escola de Treinamento Discipulado, porque a escola de cinema é uma escola de segundo nível. E essa escola é somente ministrada em inglês, você tem que aprender inglês. Eu não falava inglês, né? Nossa amiga, ela estava ajudando a gente a se comunicar, né? E aí que começa essa trajetória. A gente começou a ir atrás para fazer isso acontecer. Então, isso era em 2013. Então, em 2014, a gente se preparou financeiramente e tudo para 2015 e fazer um intercâmbio numa das bases da Jokun nos Estados Unidos, em Minneapolis. Então, a gente ficou alguns meses lá para aprender inglês. Aí depois, em 2016, a gente volta de novo para os Estados Unidos daí para fazer o ETED. A gente fez na Flórida, em Sarasota, uma base que fechou, infelizmente. E daí, finalmente, a gente estava apto para poder fazer o curso de cinema. Mas aconteceu uma coisa muito importante, que aí vem o marco, né, enquanto a gente estava fazendo o nosso ETED lá na Flórida. Na última semana. Para quem não sabe, a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, que tem na Jokun, até para quem está ouvindo aqui se interessa, tem uma base de Jokun de brasileiros aqui, Sakura, pessoal muito legal, né? De Juninho, do né? Juninho, E, enfim, a ETED funciona como? São 5, 6 meses, depende, cada base varia um pouquinho, onde você tem ali aproximadamente 3 meses da parte teórica, né? Você tem vários professores vindo falar com você sobre temas específicos, né? Como ouvir a voz de Deus, o coração paterno de Deus, o Espírito Santo, o Evangelho. Então, são semanas temáticas específicas. Varia um pouco de ETED para ETED, os temas específicos, né? E a segunda parte é o outreach, como é que fala mesmo? A prático, né? A parte prática, onde a gente vai fazer missões em algum lugar. E aí, na última semana, antes da gente sair para o prático, nossa última semana de teórico, um professor chamado David Gava, um africano que estava na Suíça, ele não conseguiu vir para a Flórida para dar nossa aula na nossa semana. Aí o que resolveram fazer? Dar aula dele por Skype. Então colocaram lá os 30 alunos na sala, um monitor no meio, na frente, e ele começou a falar sobre o tema dele lá. Sobre o reino, né? Era sobre o Kingdom, né? Era o reino. Aí, 1 hora de aula, mais ou menos, ele começou a falar, olha, Deus está falando comigo sobre a América Latina, mais especificamente o Brasil. Aí só tinha eu e a Érica de brasileiro nessa escola. Aí quando ele falou isso, o pessoal já virou o monitor. Tava eu e a Érica num cantinho. A gente estava literalmente nas 2 últimas. Vira o monitor para mim. Ele fala assim, Jonathan é um nome que faz sentido para você? Chamou pelo nome. Aí a sala inteira, ele te conhece. Aí, e foi bem assim, como era a última semana, a gente já tava, nossa parte teórica teve 3 meses e meio, foram 14 semanas de teórico na nossa ETED. Então era a última semana, todo mundo já se conhecia bem ali, né? Quando ele começou a falar de mim, todo mundo, como assim, né? Ele começou a me descrever o meu jeito, assim, mas perfeitamente, né? E começou a falar várias coisas, profetizar na minha vida. Daqui a pouco ele começou a profetizar na minha vida e da Érica como um casal. Aí profetizou na vida da Érica. Aí quando, ele encerrou, ele falou, peraí, tem mais uma coisa. Deus está falando que vocês vão pro Japão. Assim, específico desse jeito? É. Uau! Aí, quando ele viu,
Foi a primeira direção. Aí não, foi... Aí que a gente lembrou que era a segunda. É. A gente lembrou, isso era em 2016, a gente lembrou que em 2004, ou seja, 12 anos antes desse episódio, a gente estava num culto de jovens na nossa igreja em Cascavel, no Paraná, e tinha um cara da Jocum também, de Curitiba, né, da capital, que tinha ido lá para nossa cidade para dar era um culto de jovens. Era um culto de jovens, né? Ele estava pregando lá. E a gente, nessa época, quando eu e a Erika namorávamos, a mãe dela não queria que ela participasse da minha igreja. Ela queria que eu estivesse lá, né? Na igreja deles. Então eu não ia, nesse período de namoro, eu ia na igreja da Erika. Mas por acaso, nesse sábado, a gente estava lá. Ela deixou. Liberou. Na igreja onde eu participava, né? E aí... Eu tava lá no cantinho, no fundo da igreja. E tava lá o Selminho, que é de uma das bases de Jocum de Curitiba. E ele falando, não conhecia a Erika, né? Porque a Erika não era de lá. Eu também não conhecia ele. Tinha visto já uma vez, eu acho, mas não conhecia. No meio E a gente era só namorado, né? No meio do culto de jovens, ele aponta pra Erika e começa a falar. Ó, Deus tá me falando que você vai pro Japão, assim, assado. Só que a gente era bem jovem, né? Eu tinha, sei lá, 20 anos de idade e um pouquinho mais. 20, 22, a Erika também, né? 20 anos por aí. A gente falou, legal, né? Vamos pro Japão e tal. E depois, é até curioso, porque nessas temporadas que a gente fez pro programa, a gente quis ir pro Japão várias vezes. Vir, né? Pro Japão. E nunca deu certo. Ou porque estava muito caro, ou sei lá, quando estava um preço bom, a gente não podia ir. Sempre tinha alguma coisa que não fechou. E o tempo foi passando. E assim, a gente começou a empreender e foi ficando. E isso ficou para trás. E Né? 12 anos passaram e aí um cara que a gente também não conhecia traz à memória isso. E quando ele terminou de falar isso, eu comecei a chorar porque eu lembrei. Eu falei, Johnny, lembra o que nós recebemos? E aí nós pensamos, vamos ver o que Deus tem pra gente no Japão, né? Porque aí foi quando nós paramos pra pensar, porque a gente teve que falar, cada escolha é uma renúncia. Então, nós renunciamos a algumas questões que talvez, né, quando a maioria das pessoas quando casa, tem aquele plano, vamos comprar uma casa, vamos constituir a família. Então, todo o dinheiro que a gente juntou na época, a gente investiu tudo em estudos e a gente foi viajar. Então, por 4 anos, a gente ficou entre idas e vindas Brasil e Estados Unidos, porque a gente estava investindo nesse estudo, né? Porque teve até uma questão, assim, que eu considero muito importante dentro da dinâmica de um casamento, é que eu e Johnny, nós temos personalidades diferentes, mas elas são complementares. E o que acontece? O Johnny sempre foi uma pessoa que me apoiou muito nos meus sonhos, nas minhas buscas, na minha realização profissional. Ele sempre me impulsionou a isso. Então eu tinha essa vontade de ir e apresentar um programa, por exemplo. Então ele foi lá, né, se capacitou, me ajudava. Então ele nunca se importou de ser o cara dos bastidores, porque ele queria me impulsionar. Então ele me ajudou até a minha realização profissional. Isso foi muito legal. E aí, depois, chegou uma fase que eu entendi, né, ele viveu a minha estação, falei, agora a gente tem que viver a estação do Johnny, porque foi quando despertou no coração dele estudar cinema. Só que aí eu tive que fazer uma renúncia, porque aí eu tive que abrir mão da minha carreira na TV, porque a gente ia ter que ficar esse período fora. Né? E isso foi sendo trabalhado no meu coração, porque aí foi um episódio que eu passei, porque eu sempre fui, né, assim, mais empolgada, mais animada, né, para fazer as coisas. Então o Johnny achava que eu nunca ia querer abrir mão disso, porque a gente tinha um sonho de chegar numa nacional. Numa nacional era porque a gente começou o programa primeiro só ali na cidade, depois ele cresceu regionalmente, depois ele cresceu para o estado todo do Paraná. Então a gente passou ali Band, que é a Tarubá, que é afiliada à Band no Paraná, depois nós fomos para a RIC Record, que é afiliada na Record no Paraná. E a gente tinha o sonho de chegar numa abrangência nacional. E tava tudo caminhando e rumando para isso. E aí, de repente, a gente vai para fora do Brasil, eu tinha que renunciar a isso. E isso aconteceu numa madrugada, porque eu virei uma workaholic. Sabe? Então, eu trabalhava demais. E eu lembro que eu estava fazendo um roteiro do programa e me veio muito forte a seguinte pergunta. Érica, quem você está se tornando?
E aquilo foi muito forte, porque eu comecei a fazer uma leitura de quem a Érica estava se tornando. Então, profissionalmente, eu estava crescendo. E aí eu lembro que eu olhei para trás, já era madrugada, o Johnny estava dormindo. E aquilo me veio, nossa, quanto tempo meu marido tem ido dormir sozinho? Aí me veio, há quanto tempo eu não saio tomar um café com as amigas? Há quanto tempo eu não tenho tempo com a minha mãe, com a minha família? Simplesmente porque eu tô atrás de um sonho, de uma realização profissional. Por quê? Pra quê? Né? E ali eu falei, eu preciso mudar isso. E eu fiquei muito angustiada com aquilo. E foi exatamente na semana que o Johnny estava processando sobre um curso de inglês, porque ele estava já nessa busca, como que a gente iria fazer essa trajetória dele cursar cinema, né? E aí, quando ele veio e compartilhou comigo, ele já sabia, né, do meu jeito, da minha personalidade, então ele preparou todo um discurso. Aí ele chegou para me contar, né, do curso de inglês, e aí ele nem terminou de me falar, eu falei, eu quero, eu aceito, eu topo. Ele falou, não, Érica, mas espera aí, você não tá entendendo, né, você vai ter que abrir mão. E aí, eu quero. E nós fomos, porque eu não compartilhei com ele, mas eu tava com aquela angústia, né, porque eu não gostei da Érica que tava se tornando. Porque eu sentia que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não estava fazendo nada de errado. Eu buscar uma realização profissional, esse não é o problema. O problema é que eu fazia pela motivação errada. Então, mas eu não sabia como continuar fazendo a coisa certa pela motivação certa. Então, eu precisava dessa busca. Então, para mim, essa saída poderia me ajudar nisso. E realmente foi o que mudou a forma como a gente entende hoje a vida e muitas coisas, né? Então, aí começou a gente ia viver a estação do Johnny. Então foi quando aí a gente foi se capacitar ali, mais ele, né, nessa questão que ele precisava dominar inglês, fazer o ETED, depois ele cursar cinema. E é claro, eu tive minhas crises ali no meio, né, aquela, né, que sempre, eu falo, são processos desconfortáveis, mas necessários, né? Sim. E hoje a gente define Japão como a nossa estação. Isso. Mas tem um detalhe bem importante aí no meio, né? Porque, na mais verdade, loucuras a acontecendo. parte mais interessante da história vem agora. Porque... Uau! Eu vou só deixar uma pergunta pro pessoal de casa, que foi que você deixou aí. Eu achei muito interessante o que você falou. Em quem você está se tornando. É uma coisa pra gente pensar, né? Até mesmo, tá, eu sou pastor, estou numa vida ministerial, mas em quem eu estou me tornando? A gente olhar o todo e fazer sempre essa autoavaliação em quem nós estamos nos tornando. Muito obrigado por nos fazer lembrar dessa pergunta, né? Você de casa aí, né, faça essa pergunta, né? Em quem você está se tornando? Com a rotina de fábrica, a rotina de trabalho excessivo, em quem nós estamos nos tornando? Comer, né? Botar. Pode continuar. Tranquilo. E, enfim, então a gente chegou nesse momento onde eu estava apto para fazer o curso de cinema e a gente recebe essa como é que se fala, profecia, né, na nossa vida, que a gente vinha para o Japão. E aí, ou seja, a gente vai para o prático, conclui o ETED, volta para o Brasil e fala, é agora, né? A gente vai para o Japão e agora eu posso fazer o curso de cinema. Então, o que a gente programou de fazer? E a gente ia dar entrada nos nossos papéis para vir para o Japão, né? Elegibilidade, toda aquela coisa que leva um mês para sair. Enquanto sai a elegibilidade, a gente vai para o Havaí, faz o curso de cinema, que era um curso de 6 meses, porém dividido em 2 etapas. Então, o meu plano era fazer só o primeiro trimestre, a gente iria para o Japão, trabalharia para fazer dinheiro para eu ir voltar depois e concluir o segundo trimestre, no caso, né? Aí beleza, foi o que a gente tentou fazer. Quando a gente eu apliquei para o curso de cinema, foi aprovado, fomos para lá e a elegibilidade rolando, a gente esperando, aguardando e a gente tinha certeza absoluta que ia sair, né, Érica? Nem sei, tá tudo certo, né? E aí a gente... E Deus tinha falado. Deus tinha falado, né? O ano era? 2017. Ok. Aí, faltando 3 semanas para acabar os primeiros 3 meses que a gente estava lá, né? O primeiro trimestre do curso. No caso, lá que daí a gente voltou para a Universidade das Nações. Já estava no no Havaí. E ele cursando aquele curso de cinema que os olhinhos dele brilharam quando ele escutou, né? Isso. Aí, faltando
3 meses para acabar esse primeira etapa do curso, 3 semanas para acabar essa primeira etapa do curso, vem um e-mail do sponsor, né, do Rochonin do visto que estava fazendo, da nossa carta de elegibilidade, dizendo que tinha sido negada a nossa elegibilidade. Que é um primo meu aqui no Japão, que você precisa de um parente de primeiro Sim. grau, né? E aí me falou isso. Nossa, meu teto caiu, né? Era cedo, Johnny tava... Não passava na nossa mente a possibilidade de não dar certo. Tanto que, assim, eu investi todo o dinheiro que a gente tinha nesses cursos todos, né? Desde o curso de inglês, né? TED. A gente investiu tudo. Vendi carro. Num ponto onde, para pagar esse último curso, a gente vendeu o carro e vendeu metade dos móveis de casa. Porque o plano era só concluir esses 3 meses, voltar para o Brasil fazer o visto, né? Com a elegibilidade eu posso tirar lá meu visto, vendo o resto das coisas e vem para o Japão financiado, né? Esse foi o plano. Eu vim para o Japão financiado para trabalhar em fábrica. E o Johnny sempre assim organizou as coisas. Então a gente ficou 4 anos nessa busca para ele finalmente cursar cinema, né? E organizou essa fase. Então e calculou certinho. 3 meses é mais ou menos o tempo que sai a elegibilidade. Mas a gente não contava que ia dar negativo. A gente recebeu 2 profecias de tantos anos, né? Então falei, não é possível isso, né? E aí acontece uma reviravolta, né? Daí o que acontece? Essa semana a gente ficou bem chateado, né? Pensando, né? O que aconteceu, que voz que a gente ouviu, né? O que está acontecendo. E tem um detalhe. Nesse dia da negativa, olha só para aumentar ainda, né? A emoção, né? O David Gava, o cara da profecia, lá da Suíça, que profetizou nossa vida quando a gente estava fazendo o ETED na Flórida. Sim. Foi em 2016. Sim. Aí esse episódio de negar a elegibilidade de 2017. Nesse dia que a gente recebeu a mensagem, essa minha amiga que morava no Havaí mandou uma mensagem: amiga, sabe quem acabou de desembarcar aqui no Havaí, na base, que vai dar aula essa semana? Eu, quem? Ela, David Gava, o cara da profecia, que tinha acabado de negar a elegibilidade, né? E aí aquela, né, tipo, chateada, revoltada. Eu vou tomar satisfação. Vou lá tirar a satisfação do cara que fala em nome de Deus, dizendo que a gente vai pro Japão e agora a nossa elegibilidade foi negada. Como assim, né? E aí eu penso que eu sou assim. Como assim? Essas pessoas que não têm responsabilidade. Eu falei, como assim que Deus fala? Será que Deus existe? Aí eu cheguei nisso. É mesmo. Porque aquilo foi, assim, uma carga tão difícil pra mim, porque veio um sentimento de negação, de rejeição. Eu falei, mas eu tenho parentesco, eu tenho sangue japonês também. Como assim eu sou negada de entrar num país que eu também tenho pertencimento, né? Então, aquilo foi difícil para eu entender. E principalmente porque eu falei, poxa, mas Deus deu essa direção. Eu tenho esse sonho desde criança de ir pro Japão. Aí eu comecei a me sentir culpada depois disso. Porque eu sou uma irresponsável. Porque agora a gente acreditou numa profecia, numa pessoa que a gente nunca ouviu falar. E a gente agora vendeu nosso carro, parte dos móveis. Agora a gente não tem mais trabalho no Brasil. Agora a gente não tem mais dinheiro. Gente do céu. O que a gente faz? Agora a gente não vai pro Japão. Pensa o caos na minha cabeça. Eu fiquei muito... A gente voltar pro Brasil sem dinheiro, sem carro, sem... Na Rua da Amargura. Tinha encerrado o contrato com o cliente, com TV, com tudo. Porque não tinha ia voltar, né? Sim. Mas essa vida com Deus não é fácil, não. Sim. Aí que eu falei, mas será que Deus existe mesmo? E eu lembro, aquela semana, uma música que eu não conseguia nem orar. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E a minha oração foi só o refrão de uma música que fala, mostra quem você é. E pra mim, a minha oração foi o refrão dessa música, mostra quem você é. Mas eu acho que o mais legal é que a palavra que você foi ouvir do David Gava no dia que você foi tirar satisfação com ele, né? E você foi lá? Claro, foi mesmo? Imagina se eu não Eu pensei que você tava só blefando. Não, eu fui. Aí a minha amiga falou assim, olha, a aula dele vai ser aberta e você pode ir. Só que eu não contei pra amiga o que tinha acabado de acontecer. Ela sabia das profecias, ela tava torcendo, olhando com a gente, pra gente vir pro Japão. E ela achou o máximo. Nossa, o cara que deu a profecia tá aqui. Eu fiquei quietinha, não falei nada. Falei, amiga, então você vai comigo pra traduzir, pra me ajudar, tá? Porque eu tava muito mal. Cheguei lá, sei lá, tinha uns 300 alunos, tinha muita gente, né? E o David Gava começou a falar. E eu assim, Deus, se o Senhor existe, me fala de alguma forma, ou sei lá, que eu ia pensar, né, depois disso tudo. No meio
da aula dele, ele fala assim, olha, eu quero compartilhar algo com vocês sobre tempo e coragem. E aí ele falou assim, Deus falou comigo sobre a China. E aí eu fui, conversei com a minha esposa pra gente sentir que Deus estava chamando a gente pra ir pra China. E ela, né, confirmou no coração dela e começamos, né, a buscar isso. Ele falou, o que a gente tem que fazer? Qual que é o primeiro passo prático quando a gente é chamado para uma nação que a gente não pertence? Ele falou, a gente fazer o visto. Aí minha orelha já ficou em pé. Aí ele falou, a gente foi pedir o visto, porque Deus falou comigo, falou com a minha esposa. E aí o nosso visto foi negado. E Deus continuou falando sobre a China com os dois. Aí pediu a segunda vez, o visto foi negado. Deus continuou falando. Terceira vez, foi negado. Quarta vez, foi negado. Deus continuou falando. E nisso eu já comecei a chorar. Eu pedi pra Deus falar comigo. Que é algo mais específico do que isso? Gente, minha amiga, tá tudo bem? Eu sei, amiga, só traduz. E ela, o que tá acontecendo, né? Porque ela não sabia, né? E ele falou assim, olha, eu tô muito feliz e eu quero compartilhar com vocês que faz 3 semanas que o nosso visto pra China saiu depois de 18 anos. Aí eu falei pra mesa de chorar, né? Meu Deus, eu falei, posso contar da primeira profecia que já tem 13 anos? Foi boa. Aí eu sei que ele falou assim, olha, o que eu tenho pra falar sobre tempo e coragem é que aquela história, né, que o tempo de Deus é muito diferente do nosso. Sim. E ele foi, a gente precisa de muita coragem pra gente seguir acreditando que é Deus falando com a gente. Nossa, aquilo foi, meu Deus do céu. Aí a minha cabeça pensa, fervilhou. Aí eu contei pra minha amiga. Aí ela chorou, me abraçou junto, porque a gente fala, só resta a gente chorar. E aí eu lembro que, a hora que eu terminei de contar, ela orou comigo, ela falou assim, amiga, Deus vai fazer um milagre. Eu falei, amiga, porque eu preciso de um milagre mesmo, né? Aí vem outra história maluca. Isso. Enfim, a gente até conversou com o David Gava depois pessoalmente, a gente encontrou ele nos corredores lá e tal. Mas eu já tava mais Daí processada. ele lembrou que tinha feito a profecia e tal, ele falou, ó, minha oração é que não leve 18 anos pra vocês conseguirem chegar no... Ele falou, olha, se Deus falou, ele vai fazer. Minha oração é que não leve 18 anos. Siga. Aí beleza, passou essa semana, em toda Jocum, sempre segunda-feira, pelo menos todos que a gente conhece, todos que a gente já foi, segunda-feira de manhã, a primeira coisa é louvor e adoração, né? Todo mundo vai para o lugar de celebração, tipo das 8 às 9 da manhã, geralmente é o tempo de louvor e adoração. Aí, não, na verdade tem que contar uma outra parte primeiro, senão vai fazer mais sentido. É na cafeteria, né? Acontece. Na terça-feira, passou uma semana, a gente estava na terça-feira e a gente foi tomar café. E a cafeteria lá na universidade é bem grande, né? Que a universidade lá é tipo universidade de filme, né? Tem os prédios de aulas, prédios de onde os alunos moram e tal. Sim. Tem um prédio de onde o pessoal faz as refeições. Aí tava lá, eu e a Érica, eu tava de frente pra Érica, assim, tomando café e aquela coisa que... Na vida, que eu vou fazer? Não, eu tava com aquela coisa queimando no meu coração, que era ficar e concluir o curso de cinema. Só que a gente não tinha dinheiro, né? É um detalhe. Estados Unidos, né? Uau. Aí eu, com aquela coisa queimando no coração, eu falei, Érica, é o seguinte, eu tô com um desejo aqui que tá forte no coração, que é ficar e concluir o curso. Já que não vai dar pro Japão, né? Aí falei pra ela, Deus, essa palavra, exatamente essa frase pra ela. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos terminar de tomar o café e vamos voltar pro quarto, fazer uma oração. Antes de ir pra aula, vamos fazer uma oração pedindo pra Deus especificamente qual é o próximo passo. Se a gente deve simplesmente voltar pro Brasil ou se a gente fica e conclui o curso. Falei, só que se é Deus que está colocando esse desejo no meu coração, ele vai ter que prover. E ele vai ter que ser rápido. Eu usei essas palavras. E ele vai ter que ser rápido, porque a gente só tem 2 semanas. Em 2 semanas estava marcado nosso voo de volta pro Brasil. Cara, eu terminei de falar. A gente vê esse cara atravessando a cafeteria, né? Uma cafeteria grande, né? Um refeitório grande para, sei lá, umas 300, 400 pessoas sentadas. Esse cara vem na nossa direção. Cara fortinho, assim, barbudão, todo tatuado. E aí ele vem e para na ponta da mesa, olha pra mim e fala assim, Deus tá falando pra eu te ajudar, o que você precisa? Aí eu contei pra ele rapidão a história, né? Falei, olha, eu vim aqui fazer o curso de cinema, eu ia pro Japão, agora eu não vou mais, queria terminar o curso aqui, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, tá bom, fala quanto é que eu vou fazer o cheque.
Aí eu vi o Johnny chorar. Meu... Foi difícil o Johnny chorar. Nossa, meu irmão do céu. Foi assim. Aí eu falei, o que você tá chorando? Porque eu só entendi um halbante ali no meio, né? E aí foi muito louco, porque esse cara deu um show, né? Assim, Deus usou ele para dar um show na gente, porque assim... Aí é a parte que eu comecei a contar antes, né? No dia anterior, na segunda-feira, no momento de louvor e adoração, no meio do louvor e adoração, o grupo de louvor lá parou e falou: olha, agora eu quero que vocês orem, peça para Deus uma palavra e peça para o Espírito Santo te direcionar para quem é essa palavra e você vai entregar essa palavra. Aí a Erika nem estava lá naquele momento, eu estava no canto, bem no canto do lugar onde eles fazem celebrações, e ali bem até de braço cruzado, emburrado, né? Falei, nem orei direito, né? Só fiquei ali e tal, né? Tava assim, ainda remoendo a situação, né? O que eu vou fazer? E aí esse cara, que no dia seguinte veio, né, para dar o dinheiro pra gente, eu não conhecia ele, eu já tinha visto ele passar na universidade uma ou duas vezes, mas não tinha conexão nenhuma com ele. Ele veio na minha direção e pediu se podia orar por mim. Falei, pode orar, né? Ele veio, orou por mim, que é uma coisa muito comum na Jocum, ainda mais né, na situação ali. Nada demais pra mim, né? Orou, saiu. Beleza. No dia seguinte, acontece o que eu acabei de falar, né? O cara vem e oferece, né? Fala que Deus falou pra ele me ajudar e tal, e dá o dinheiro. Aí, quando ele fala isso, ele pergunta, olha, como é que você quer que eu te dê o dinheiro? Você quer que eu te dê dinheiro? Quer que eu faça um cheque? Quer que eu deposite? O que você gostaria, né? Falei, faz o seguinte, pode pagar direto lá na secretaria o valor do curso lá, porque era um pacote, né? Já estava incluso a sua hospedagem, plano de alimentação e tal. Não vou nem encostar nesse dinheiro. Esse dinheiro é para pagar o próximo trimestre. Ele falou, tudo bem. Aí a gente marcou na secretaria de se encontrar lá no dia seguinte para ele pagar pra gente, né? Aí, beleza, esse dia seguinte eu vou lá, a gente se encontra na frente da secretaria, esperando a nossa vez de ser atendido e começa a conversar. Aí ele conta a versão dele, né? Como é que foi para ele chegar até mim? O outro lado. O outro lado. Uau. Aí ele falou assim, cara, lembra que eu fui lá e orei por você e tal? Ele falou, então, quando o pessoal falou para pedir para oração, pedir para Deus, né? Uma mensagem para entregar para alguém, na hora Deus me falou, você vai dar dinheiro para aquele cara. Ele falou, foi na hora, mas eu duvidei. Aí por isso que eu fui lá, orei por você, mas o Espírito Santo ficou o dia inteiro me incomodando. O dia inteiro me incomodando, tanto que eu fui no dia seguinte lá só para te encontrar. Ele não morava dentro da universidade, ele tinha uma casa fora. E ele foi lá no refeitório naquele horário porque ele imaginou que eu morava dentro da universidade. Ele foi só para te encontrar. Foi só para me encontrar. E olha o timing. A hora que eu falei, Deus vai ter que prover, ele vai ter que ser rápido. Cara, não levou um minuto. O cara estava vindo na minha direção. Nossa, isso foi muito louco pra gente. Porque a gente ficou pensando, talvez ele ficou sabendo, sei lá, mas a gente não tinha amigos em comum. E assim, porque a gente tenta racionalizar. Sim. Né? E foi isso, Deus muito perfeito. Cara, Deus usou até a hesitação dele. Deus usou até a hesitação dele. Tipo assim, ele sabia que o cara ia precisar de um dia para pensar, para o Espírito confirmar. Pra gente fazer essa pergunta. E para eu chegar nessa conclusão que, tipo, nossa, acho que Deus está me colocando um desejo no meu coração, eu preciso de ajuda. Cara, é sensacional. O timing de Deus é perfeito, né? É perfeito. Não tem... Olha, você pode tentar me explicar isso de qualquer forma, mas assim... A gente tentou várias explicações. É Deus, não tem algo que... Se tudo acontecesse de acordo com o teu planejamento, ao chegar no Japão, vocês iam falar, tudo aconteceu conforme nós planejamos. Conforme a nossa planilha. Nossa planilha. A gente continua achando a planilha importante, mas é Sim. mais importante a direção de Deus. Sim. É porque eu acho que através assim, dessa organização, porque eu vejo assim como a fé, ela é seguida de ação, que significa algumas responsabilidades que a gente não pode se ausentar, né? Então, uma delas, a organização, a planilha, Sim. Isso é importante. Mas a lição pra gente é, a gente não pode se embasar somente na nossa, como é que fala assim, a nossa determinação ali no sentido de que às vezes a gente se limita nesse aspecto, muitas vezes a gente deixou de fazer algumas coisas olhando para a conta bancária. É claro que você vai
ter que ter uma lógica ali, né? Mas a lição é que se Deus coloca no coração, como ele foi apontando pra gente, por mais que a conta bancária diz ao contrário, por mais que a lógica também diz que não faz sentido, mas se você tem a convicção que é Deus, é um momento que você tem que transcender e você tem que confiar, é um momento de confiança mesmo. No Jocum eles têm esse dizer, né? If he sends, he provides. Se ele envia, ele provê, né? Então essa lição foi muito importante pra gente, porque muitas vezes a gente era uma questão de autossuficiência. Sim. Né? Então é importante a gente ter esse cuidado, né? Até o limite da organização, da autossuficiência. Esse ensino da parte de Deus para com vocês era importante naquele momento, para quem estava vindo, obedecendo uma direção para o Japão, né? Que não era do meu jeito, né? Não era da minha Sim. força, né? Tipo, porque poderia simplesmente ter acontecido e tipo, a gente foi lá, trabalhou, depois a gente financiou e a gente deu o nosso jeito. Sim. Mas era um ensinamento mesmo, então mudou demais a nossa perspectiva com relação a finanças, com relação à dependência, porque pela minha personalidade eu sempre fui muito independente e isso dificultava o meu relacionamento com Deus. Então eu demorei um tempo para entender Deus no nosso negócio, que na minha cabeça Deus é muito ocupado para tipo assim, ir lá e falar, sei lá, do planejamento da minha empresa. Eu achava que não cabia Deus nesse planejamento. Inclusive nesse segundo trimestre foi quando eu aprendi também sobre negócios e missões. E aí foi muito interessante para eu entender onde tem que estar o centro do meu negócio, né? Então onde entra Deus ali, né? Então Deus ele está interessado em co-criar com você, ele está interessado em fazer o planejamento com você. Sim. Né? E a empresa, hoje, como que eu enxergo? Através do empreendedorismo, de um negócio, você gera empregos, né? E trabalho, ele gera dignidade na vida das pessoas. Sim. Então, o quão importante isso é Sim. hoje, assim, a forma como a gente enxerga, que é diferente, né? Aí que eu falo que a questão do que eu senti que eu estava fazendo a coisa certa pela motivação errada, aí foi quando eu entendi o alinhamento da minha motivação. Então, isso mudou, né? Foi muito importante, né, Diego? Agora a questão assim do visto, com certeza não levou 18 anos, porque vocês estão aqui hoje, né? Foi mais rápido, né? A gente acabou então ficando mais os 3 meses, concluí o curso de cinema, voltamos final de 2017 para o Brasil e logo a gente já deu início a reunir documentação e tal para fazer aplicação, que a gente conseguiu aplicar só no início de 2018 e a gente aplicou e descansou. Falou, vamos viver no Brasil, tipo, como se a gente não fosse embora, porque a gente não sabe quando é o tempo de Deus, né? A gente aprendeu, né? E aí foi muito legal. Esse 2018 foi o nosso, talvez, melhor ano no Brasil, assim, de faturamento, assim, a gente ficou com os melhores clientes, trabalhava, assim, só o tempo necessário, tinha tempo com os amigos, cuidando da saúde. Foi um ano, assim, muito legal. Tão bom que, em dezembro, quando eu recebo um e-mail acordando, assim, o plim, olha no celular o e-mail, elegibilidade aprovada. Falei, nossa, eu vou ter que ir pro Japão. Agora eu não quero mais. Sério? Tá bom aqui. Uau. E aí, tudo de novo, né? Mas deixa eu entender agora aqui. Tá, agora a gente está num ano onde está tudo dando certo. Está tudo conforme 2018. Há uma voz de comando lá atrás, dizendo 2004, né? 2004 primeira vez, depois 2016. Depois 2016. A única motivação para vocês virem, foi lembrar a uma voz de comando dizendo para a gente ir naquela direção? Depois de tudo que a gente viveu, a gente não tinha como duvidar. Tipo, é Deus, cara. Deus está mandando, a gente tem que ir, a gente tem que obedecer. Foi um passo de obediência. E foi difícil, escolha. porque a gente estava morando no apartamento que a gente queria. A gente tinha comprado carro à vista, porque a gente tinha vendido o carro, depois a gente conseguiu comprar o carro à vista. Então, isso que o Johnny falou, a gente estava tendo uma qualidade de vida, conseguindo assim, atender os clientes. E foi muito legal, porque quando a gente voltou para o Brasil, a gente estava zerado de cliente. Em menos de um mês, 90% da carteira de clientes já estavam todos com contrato de novo com a gente. Então, assim, prosperou muito rápido o programa, porque a gente foi criando uma rede que a gente não tinha noção, na verdade, que a gente tinha criado esses laços com os clientes. Aí é Deus, né? Também, né? Com certeza, fazemos. Na verdade é Deus, né? A gente
Mas... gente não pode pegar o crédito nesse sentido, porque depois a gente entende, na verdade, quem que capacita, né? E aí foi o desafio porque a gente, em 3 meses, a gente teve que se desfazer de tudo aquilo que a gente tinha feito no ano de 2018. aquela história que todo mundo aqui viveu, né? Todo mundo que está aqui no Japão, né? Os brasileiros. Saiu visto, tem 3 meses para entrar no país, então desfazer de tudo, pôr a vida em 4 malas e vir, né? E aí aquela coisa de começo que todo mundo passou, né? Chega aqui andando de bicicletinha, trabalhando na fábrica, né? A gente trabalhou. E aí, nossa, a gente chegou aqui em fevereiro de 2019, frio. Que reviravolta, hein? Andando de bicicleta, eu trabalhava à noite. Tinha para cortar caminho, chegar na fábrica, e olhando para o céu falando, meu Deus, será que tá certo isso aqui? E a primeira semana para ajudar ainda só choveu. E aí eu fui de bicicleta, chuva, fazia uns 10 quilômetros para ir e voltar. Todo mundo viveu isso aqui, né? Mas pra gente... Para um missionário, assim, foi... Vocês têm um perfil de missionário para ter vindo para cá, assim, né? Eu digo assim, um perfil de missionário, o missionário que foi para a Indonésia, foi para outro lugar, que ele ouve uma voz de comando, ele vai e chegou lá, o início é muito duro, é muito difícil, até ele conhecer, adaptar, dominar bem o idioma e tal, né? Há toda uma jornada aí. Mas como foi para vocês aí? Os primeiros meses foram um pouco complicados, mas não levou muito tempo, porque assim... Desde que a gente fez a nossa TED, a gente conheceu o BEM, a BIOM no caso, né? Business with a Mission, que é o BEM dentro da Jocum. E isso já ficou na nossa mente. E nesse processo todo, desde que a gente entendeu que vinha para o Japão, a gente começou a orar para Deus pedindo, né? O que a gente viria fazer aqui, né? E a única direção que a gente tinha é: vocês devem empreender. Rapaz, eu vou dar uma pausa agora aqui. Porque essa resposta que você está me dando é muito diferente do que a maioria dessa resposta que a gente vê. Por exemplo, a pessoa diz mesmo, Deus está me mandando para o Japão, ir para o Japão. Aí o cara diz, lá eu vou abrir uma igreja, vou começar uma obra missionária, né? Ou para o campo, a Indonésia, eu vou lá, eu vou começar a reunir na minha casa. Agora, Deus falasse mesmo, você vai para o Japão, você vai empreender. Vocês vão ter que desenvolver esse assunto um pouquinho para a gente aí, para que a gente entende, né, que Deus usa toda e qualquer área, assim. Mas parece que existe um tabu em muita gente em fazer uma diferença entre a igreja, trabalho, né? Não, esse trabalho, isso daqui é a igreja, né? E não ver o trabalho como uma área de atuação onde Deus abençoa a terra, né? A gente parte do princípio que nós somos seres integrais, né? Então, eu falo, uma vez feito o login de cristão, você não faz mais um logout. Sim. Então, não tem como eu fazer um login no final de semana, que eu vou no culto, aí segunda-feira eu faço um logout para ir para o meu trabalho. Sim. Então, o login de Deus na vida de um cristão é para sempre, né? Então, a gente precisa entender que Deus vai estar ali no nosso negócio, né? Sim. Mas a gente não teve sempre essa clareza, né? Então, a gente via como todo mundo vê, né? Tipo, trabalho é trabalho, missão é missão, essas coisas não se misturam. E quando Deus foi mandando a gente para a missão, para o Jocum, foi colocando a gente nesse caminho, a gente entendia que existia alguma coisa acontecendo ali e a gente não queria ser missionário. Puxa, eu não sei. Né? Eu sou travado para falar, eu não consigo evangelizar direito, pregar, mas jamais, até para orar o gaguejo, né? Quando vou orar em grupo, assim, né? Tipo, não rola esse tipo de coisa comigo. Eu pensava, né, dentro de mim. E quando a gente ouve sobre o negócio como missão, foi, nossa, tipo, agora eu entendi. Sim. Tem um caminho aqui para mim, né? Tem Sim. alguma coisa que eu posso fazer. E isso realmente abriu nossa mente, nosso coração para agora eu posso ir porque Deus tem um propósito dentro disso pra gente, né? Agora, vamos fazer o seguinte, então, o nosso tempo, ele tá se esgotando. Cara, ficou com uma cara de quero mais, de segunda parte, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Agora, eu vou dar uma pausa com vocês, tá? E aí eu peço a permissão de vocês, se seria possível a gente fazer uma segunda parte, porque teve uma outra história muito bonita
E se a gente só dá uma pincelada, assim, a gente vai deixar tantos detalhes, assim, que é inspirador demais, né? Então a gente quer ouvir. Tá, chegaram no Japão e agora? Como foi que Deus conduziu toda essa etapa? Desde então, vocês topam fazer no momento oportuno isso, claro. então? Com Né? certeza. Então, a gente quer agradecer a você, agradecer a cada um de vocês que participaram. Muito obrigado, Deus abençoe a tua vida. E também eu deixo o meu convite aí pro Johnny e para a Érica, né, para que a gente possa sentar e fazer isso. Eu tô aqui, parece alguém que está no cinema e alguém para o filme na metade, assim, querendo assistir a segunda parte, né? Ou alguém que está assistindo uma série no Netflix. Quer ver o final, né? Quer ver o final, né? Muito bom mesmo, né? Eu agradeço a oportunidade e vocês terem vindo aqui de coração mesmo, né? Eu queria abrir a oportunidade para vocês, aí se vocês queriam dar algum recado, deixar algum recado para alguém de casa, para o irmão, fica à vontade aqui, dar um recado, agradecimentos, né? Fica à vontade. Vou deixar essa parte para a Érica, que é a porta-voz aqui da família. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que talvez é um resumo dessa nossa primeira fase que a gente contou até aqui, né? Porque nós chegamos no Japão, né, com em um ato de obediência que a gente fala, talvez para alguns pode ser loucura isso, e assim, acho que é importante também frisar que tudo que a gente falou não é uma verdade absoluta, porque é uma experiência que nós tivemos, isso não significa que vai acontecer com todos. Muito bom, né? Muito então, bom. É interessante as pessoas entenderem que Deus age de diferentes formas. Sim. Né? Deus nos conduz em diferentes momentos, usa diferentes... É um Deus criativo, né? Sim. Então, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias. E a principal lição disso tudo é nós estarmos sensíveis. Né? Isso é importante, a gente buscar a sabedoria em Deus e ter essa sensibilidade, porque não foi fácil a gente tomar algumas decisões. E muitas delas não foi assim como a gente teve alguns acontecimentos muito específicos. Né? Deus usou uma pessoa e falou claramente. Né? E vários momentos, eu posso dizer que a maioria, né, dos movimentos que a gente teve que fazer foi em ato de fé mesmo, porque a gente não tinha assim, essa clareza de alguém vir e falar. Né? Então essa sensibilidade, buscar esse relacionamento diário com Deus, isso faz muita diferença, né? Para que a gente entenda, porque às vezes é meio maluco o negócio, né? Então algumas pessoas podem achar maluco, né? Em diferentes pessoas talvez Deus vai agir de outra forma, mas a frase que eu deixo é: caminhe e o caminho se abrirá. Amém. Nesse sentido, e tem até aquela música, né, que fala, bota o pé, que Deus põe esse caminho se abrirá, porque quando nós chegamos no Japão, a estrada ainda era meio nebulosa. Então, existia uma neblina naquela estrada, mas a gente sabia que existia um caminho. E o que nós fizemos? A gente sabia que precisava trilhar essa estrada. Então, a gente foi indo devagarzinho. Né? E é igual quando você está na estrada com neblina. Você não para o carro porque é perigoso. Alguém pode vir e bater, mas você vai devagarzinho. Aí você vai avançando e de repente aquela neblina se dissipa e você vê um caminho e vem, né, a luz e você simplesmente segue o seu caminho de forma fluida. E isso que aconteceu. Então a gente chegou, era tudo muito nebuloso ainda, tinha muita neblina e a gente continuou caminhando e Deus conduziu. Então essa é a frase do caminho, né? Então eu falo... Amém. E aí eu gostaria também que vocês deixassem o contato de vocês, né? Como é que alguém quer saber mais de vocês, do trabalho que vocês fazem? Deixa o contato, inclusive do café. Legal. Por favor. Então, o nosso trabalho como produtora de vídeos, se você procurar Playground Media Solutions no Instagram, ou Top Knot Films no Instagram também, você vai encontrar lá um pouquinho do nosso portfólio, alguns contatos, né, nosso site. E provavelmente lá tem o WhatsApp também nosso para poder entrar em contato. E as nossas mídias do café, acho que a Érica pode falar melhor. Café, Conexão e Propósito, no Instagram. Né? Então ali onde nós colocamos sobre o empreendedorismo com propósito. Então é um grupo que nasceu em setembro de 2022 e a gente se reúne mensalmente. São empreendedores que amam pessoas e querem aí proporcionar diálogos, e eu e o Johnny, nós fazemos parte com mais 10 pessoas.
E as nossas mídias pessoais, @Erika Okazaki, Erika com K, para combinar com o sobrenome, igual a minha mãe diz. E você vai me encontrar no mesmo. Eu tenho Instagram, mas eu não posto nada. Né? Eu apareço mais no Instagram da Erika do que no meu. Ótimo, excelente. Muito obrigado mesmo, de coração, né? A equipe Ikigai agradece a oportunidade de estar com vocês sentado à mesa. E fica esse convite. No momento que esse vídeo for vai ter uma cobrança muito grande. Legal. Se o pessoal quiser saber, com certeza. Né? Com certeza a gente quer saber. Né? Porque eu estava aqui ouvindo e eu tenho muitos sonhos também, e isso é inspirador, porque vai nos dando assim, sabe, é como se Deus dissesse assim, olha, paciência, calma, vai por aqui, vai por lá, né? Pisa, né? E Deus inspira. Às vezes pode levar 18 anos. É. Maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Lê, muito obrigado. Muito obrigado, viu, pela assistência. Deus abençoe. Top, hein? Muito obrigado mesmo. Então, quando a gente finaliza, a gente olha, né? Eu vou pedir vocês para olhar para essa câmera central aqui e repetir a frase: juntos pelo reino. Vamos falar juntos, então? Claro. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Juntos pelo reino. Deus abençoe a cada um de vocês. A graça e a paz. Tchau, tchau.